não vão dar nenhuma fórmula, como teve uma, que até a gente comentou, eu com o Caleb, e ele não nos deu só o valor da velocidade, mas aí perguntou algo que eu não encontraria. Por quê? Porque são ideias já fundamentadas, tá? São regrinhas, são referenciais. Então, é importante observar que quando a gente está falando de queda livre, a gente está falando de um corpo que nós deixamos, ele sai do repouso, tá? E ele é abandonado a uma determinada altura, tá? Então, nós temos essa altura, e como esse objeto, ele parte do repouso, uma informação muito importante é que a velocidade inicial, o V0, tá? O V0 é igual a zero, tá? Porque como nós abandonamos esse corpo, a velocidade ela aumenta de acordo com o tempo em que ele se desloca da origem que ele foi lançado. Outra coisa que nós precisamos observar, que eles são abandonados, tá? Eles são abandonados próximo à superfície, tá? Por quê, pessoal? A superfície. Quando nós abandonamos esse objeto, ele automaticamente ele cai por conta da ação da gravidade da Terra, certo? Então, assim, nós sempre trabalhamos com a ideia do objeto próximo à superfície, porque se ele for em outros planetas, esse corpo ele vai sofrer a ação de outros objetos maiores que a Terra, planetas ou estrelas, né? Então, nós trabalhamos somente com objetos abandonados próximos à superfície, tá bom? Então, assim, é importantíssimo nós observarmos que o objeto cai, né, por conta da aceleração da gravidade, que nós colocamos, né, já é adotado como 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas em alguns livros, tá, a luz está atrapalhando, alguns livros colocam como 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, essa é Por que temos a gravidade? Porque esse movimento, ele é um movimento acelerado, tá? Uniformemente variado. Essa velocidade, ela vai variar de acordo com o tempo de queda, certo? Bom, o deslocamento, ele é feito por conta da ação da gravidade, tá? Então, ele só cai por conta que todos os corpos, eles sofrem a ação da gravidade, a força gravitacional que a Terra tem, que ela possui, certo? Que é diretamente proporcional à sua massa, tá bom? Então, essa parte teórica, ela é muito importante para a gente poder compreender esse tipo de movimento, tá? Gravidade. Podem me perguntar em qualquer momento, tá? O chat também tá para isso, tudo bem? Bom, e esse objeto, quando nós falamos em queda livre, ele cai o quê? Para baixo, certo? Verticalmente, tá? Para baixo. Então, sempre vai estar relacionando ou falando o nome do movimento, ou sim se retratando que o corpo foi abandonado verticalmente para baixo, ou falando mesmo que esse corpo ele foi abandonado pela ação da queda livre, certo? E outra coisa, nós quando falamos de queda livre, automaticamente nós desprezamos o quê? A ação do ar, tá? Porque nós sabemos sim que todo e qualquer corpo, ele sofre a ação do ar e das moléculas que compõem o ar, certo?
E só que quando a gente fala de queda livre, nós consideramos esses objetos lançados no vácuo, sem resistência nenhuma, tá? Do ar. Sem a ação ou resistência, né? Porque o ar, ele sofre uma resistência. Ele faz com que, né? Só que aí é importante nós citarmos Galileu Galilei, nas suas experiências que ele fez, e nós também podemos imaginar um objeto qualquer, seja um cachorrinho mediano comparado a um elefante, em queda livre, independente das suas massas, esses dois animais eles vão cair no chão, claro. Se eles forem abandonados da mesma altura, eles vão cair no chão ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós consideramos que esses objetos foram o quê? Largados, abandonados, e que eles não sofrem a resistência do ar, certo? Então, quando nós falamos de queda livre, é de suma importância nós observarmos essas características, tá? Então, queda livre, o objeto, ele parte do repouso, tá? Ele é abandonado próximo à superfície, tá? Então, nós vamos trabalhar com corpos aparentemente pequenos, certo? Nós vamos trabalhar com corpos maiores mais para frente, quando a gente for trabalhar a gravitação universal, tá? Que a gente vai trabalhar a lei da gravitação universal, que aí nós vamos trabalhar objetos maiores, como planetas, estrelas, com massas bem maiores do que nós tratamos em queda livre, tá? E essa gravidade, ela é um valor já fixo, tá? É essa força gravitacional que faz com que o objeto caia. Ou 10 metros por segundo ao quadrado, porque ela é um movimento variado, a velocidade vai estar variando e a aceleração ela vai ser o quê? Constante, como 9,8 metros por segundo ao quadrado. Alguma pergunta, pessoal? A gente vai falar agora sobre as equações. A princípio, tá? Eu queria que alguém tirasse foto do quadro. O Paulo, ele não pôde participar e ele pediu que fizesse isso. Alguém pode estar fazendo para nós, por gentileza? Tá? Acabei de tirar um print, Vanessa. Perfeito, ótimo. Então, vamos lá para a próxima, porque essas ideias estando bem claras para nós, tá? Então, assim, as equações, elas bem mais reduzidas, tá? Mas nós não podemos deixar deixar bem claro que esse movimento ele é no MRUV, tá? Só que ele não é retilíneo, né? Ele pode ser curvo, como quando nós lançamos um objeto diferente de queda livre, calma. Mas assim, as nossas equações, elas sempre derivam, né, do MRUV, no movimento retilíneo uniformemente variado, porque essa velocidade vai estar variando também. E onde temos variação da velocidade, nós temos também uma aceleração, tá? Que no caso de queda livre, a aceleração é a aceleração da gravidade, tá? Que nós não precisamos encontrá-la, ela já está fixa para gente, tá? Então, nós temos a equação horária do espaço, tá? Nós reduzimos em grande escala, tá? Por quê? Porque a velocidade inicial é zero. Então, se a velocidade inicial é zero e o espaço inicial, a altura, né, determinada, ela parte da origem, então algumas coisas a gente vai estar anulando, certo? Então, tem aqui, ó, que a função horária do espaço, ela vem que a altura, quando nós quisermos encontrar essa altura, ela é exatamente igual à gravidade vezes o tempo. Eu me lembro que na última aula eu não coloquei esse quadradinho aqui, não sei se vocês perceberam. Tudo isso dividido por 2. Por quê, pessoal? Essa equação aqui, ela deriva dessa daqui, ó, que é a equação do espaço no MRU.
onde eu tenho o espaço final, e eu te falo, nós vamos ter sempre que, de certa forma, usar também essa, tá? É igual ao espaço, espaço final igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, tá? Mais aqui, esse mais, depois a gente vai discutir sobre ele, tá bom? Porque vai depender do tipo de movimento. Mas mais metade da aceleração ou da gravidade, tá? Vezes o tempo elevado ao quadrado, tá? Então, por que deriva? Porque o espaço eu considerei como altura, tá? O espaço inicial é a origem, zero. A velocidade inicial também zero, porque eu abandono esse corpo a uma determinada altura, eu não exerço nenhuma força sobre ele, tá? Então, o que faz com que aconteça essa aceleração de acordo com... Porque o objeto cai e ele tem uma energia gravitacional potencial, de acordo com a gravidade, certo? E aí esse objeto vai caindo e essa energia se transforma em energia cinética. Então, o corpo ele chega ao solo, né, ao espaço final, com uma determinada energia cinética, tá? Isso a gente também tem que, né, trabalhar, que são os tipos de energia que ocorre depois de um trabalho. Então, só sobra quem? Metade da gravidade vezes o tempo elevado ao quadrado, certo? Tudo bem? Então, essas daqui, ó, elas são muito importantes, tá bom? E eu não posso esquecer dessas daqui. Eu sei que tem exercícios que são fáceis, onde nós vamos usar a altura, como já fizemos alguns em aulas anteriores, que foi muito mais rápido, não foi? Mas eu preciso compreender. E a ideia de decorar vai ser com o tempo, tá, galera? Não tem como, é de acordo com a quantidade de exercícios. Mas também, essas fórmulas, se você compreender o tipo de movimento, você vai compreender as variáveis que compõem esse movimento, tá? Lendo o enunciado, ele nos propõe o que o tipo de movimento, o que a gente vai estar utilizando, o que nos pergunta, tá? Eu só quero que vocês me falem se está claro, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho que a velocidade em queda livre vai ser a gravidade vezes o tempo. Sim, porque quando eu quiser encontrar... Deixa eu só arrumar aqui essa luminosidade, só um minuto, rapidinho. Acho que melhorou agora um pouco. Só puxar do lado de cá. Meu escritório não é na praia igual do Charlie Brown, não, mas... Então tá. Ó, então, mas de onde deriva essa equação? Essa aqui é no queda livre. Velocidade vai ser a gravidade vezes o tempo, só que é uma força gravitacional, né, com uma certa potência. Ela deriva dessa daqui, ó. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais, depois a gente discute, tá? Vezes a gravidade vezes o tempo. E nós trabalhávamos não é? Aceleração, mas é aceleração da gravidade, tá? Por que eu estou colocando? Porque às vezes eles, igual o número 3, por exemplo, certo? Vai te falar depois de um tempo igual a 2 segundos. Então, depois, quando eu lanço o objeto, a velocidade inicial é 0, beleza. Mas depois de 1 segundo, depois de um determinado tempo qualquer, essa velocidade, ela já não é 0, tá? Então, assim, depois de 2 segundos, eu já tenho uma velocidade pré-definida, certo? Que não é a velocidade final, porque a velocidade final só vai acontecer quando o objeto cair ao chão, tá? Tira foto pra gente, por favor. Alguma pergunta, galera? Tem um trem aqui no chat, deixa eu ver.
Não, vai, tira a fotinha, tá? Para disponibilizar para a galera que não pode participar. Bom, e aí eu tenho a equação, porque aqui, vocês estão vendo que tanto na equação horária do espaço quanto da velocidade, já é me dado o tempo. Então, mas em alguns momentos eu não sei o tempo em que esse objeto ele gastou para chegar ao solo, certo? E às vezes me pede a altura, então se me pede a altura e eu não tenho tempo, não tem como eu encontrar por meio da equação horária do espaço, certo? Então, por isso, nós vamos trabalhar, sim, a equação de Torricelli, tá? Ela deriva da equação do espaço e da velocidade. Eu não vou formular a equação aqui porque eu acredito que para nós agora é uma perca de tempo. Eu falar para vocês de onde veio a fórmula, tá? Eu só quero que você entenda o movimento e como você entende as variáveis e joga na fórmula, joga na matemática, né? Equação de Torricelli. Então, essa daqui nós vamos usar, tá? Torricelli. Olha o nome do cara, né? Então, a velocidade ao quadrado, tá? A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, tá bom? Mais essa daqui eu esqueci, só lembro dessa daqui. A velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a variação do espaço. O que eu tenho que observar, galera? Porque aqui eu não vou precisar usar a velocidade inicial, tá? Porque é queda livre, então eu já descarto. Então eu sei que a velocidade final ao quadrado ela vai ser 2 vezes a gravidade vezes a variação do espaço. Essa variação do espaço pode ser distância, tá? D de distância, você pode caracterizar como a informação que você obteve no enunciado, e também pode ser o quê? A altura, tá? A altura é de onde esse objeto caiu, tá? Então, assim, é importantíssimo nós observarmos as informações, a equacionar o movimento, tá? Porque aí nós estamos deduzindo e usando o raciocínio lógico de você pegar o movimento, compreender ele, o enunciado e equacionar esse movimento, tá? Então, em queda livre, nós trabalhamos sempre dessa maneira, tá? Tudo bem, pessoal? Então, tá aí equacionado o movimento de queda livre. Meu Deus, que vergonha da Dani. Jesus amado. Então, vamos para o lançamento vertical para cima, tá? É importante a gente compreender que quando o objeto está em queda livre, ele parte do repouso e a velocidade inicial dele é sempre zero. E não temos a resistência do ar, tá? A gravidade sempre vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, 9,8, dependendo do enunciado. E outra coisa, só que nós podemos também lançar um objeto, que é, no caso, o lançamento vertical. Tem 2 tipos. Eu posso lançar um objeto, eu estou aqui no chão, a nível do mar, né? Lanço um objeto. Quando, ao lançar esse objeto, a minha força de trabalho, certo? A minha força-peso, de acordo com a minha massa que eu exerço sobre essa bola, ela vai adquirir uma certa velocidade. Ela não vai sair do repouso. Ela já vai sair das minhas mãos com uma certa velocidade. Então, aí a gente precisa voltar ao quê? Todas as equações do movimento uniformemente variado, tá? Tanto do espaço, quanto da velocidade, quanto da equação Torricelli. Vamos lá, então? Tá? Então, aqui, ó, eu só quero que vocês compreendam, tá? A diferença, né, de queda livre e lançamento vertical. Por quê? O lançamento vertical,
o nome já fala. Eu vou lançar um objeto, tá? De baixo para cima, tá bom? O lançamento horizontal, aliás, o lançamento vertical para cima, certo? E o lançamento vertical para baixo. Qual que é a diferença? Eu estou no topo de uma montanha, ou estou em cima do muro e jogo um objeto. Esse objeto ele é lançado a uma determinada altura. Então, tudo contribui. E a velocidade inicial também ela não vai ser zero igual na queda livre, tá? Então, o único tipo de movimento, né, que nós estamos trabalhando agora, que a velocidade inicial é zero, é ao abandonar um corpo, né? Que no caso é o queda livre. Então, lançamento vertical. E lançamento vertical, eu vou falar o para cima, tá? E aí depois a gente fala para baixo. Mas assim, o que eu quero, na verdade, é só diferenciar queda livre e lançamento vertical. Porque o que eu quero que vocês compreendam, que vai ser cobrado na nossa diagnóstica, só é queda livre. Só queda livre. E uma diferença básica entre queda livre e lançamento vertical. Por isso que eu quero só comentar sobre lançamento vertical, vou fazer um exercício do livro, tá bom? E aí vou deixar o resto do tempo para vocês colocarem as atividades em dia, tá? Então, a nossa aula de hoje é a aula 4, tá? Vocês vão ter essa semana e a semana que vem todinha até quarta-feira, tá? Se possível, mais rápido, mas, tá? Para poder me entregar. E aí, somente na segunda semana depois do feriado que a gente vai ter aula, né? Novamente com essas perguntas, só que falando sobre o lançamento vertical para cima e lançamento vertical para baixo, tá? Tudo bem, galerinha? Então, vocês compreenderam o que vai ser cobrado de vocês? Queda livre, a ideia de vácuo, a ideia as características que eu falei agora para vocês sobre queda livre e a diferença, tá? Equacionar o movimento, tá? A partir do enunciado, você conseguir equacionar o movimento, verificar os fenômenos que ocorrem e transformá-los nas variáveis que você possui, certo? As equações eu também coloquei para vocês. Mas vamos lá, estou falando muito, né? Vai estar gravada essa aula, tá? Eu, assim, isso, não preciso mostrar a carinha, não, senão tem aquele trem de, como é que fala? Vertical para cima. Direitos autorais? Mas, assim, o objetivo da gravação da aula é para que dê possibilidade para que o aluno que não tem acesso ao Zoom, que tenha acesso ao mesmo tipo de conhecimento que vocês que têm acesso, tá? Então, é um pouco mais de democracia nesse Brasil, tá? Pronto, lançamento vertical para cima. O que acontece? A velocidade, meu Deus, não tem isso. A velocidade inicial, tá? Ou V, vamos fazer o V igualzinho sempre, né? Velocidade inicial, ele é diferente de zero, tá? E também o lançamento vertical, ele é um lançamento cuja aceleração é constante, tá? A gravidade, aproximadamente, né? Ou 10, 9,8, ou 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Ele é acelerado justamente por conta da ação da gravidade, tá? Outra coisa, eu estou lançando esse objeto para cima, tá bom? Então, essa velocidade inicial, tá? Ela nunca vai ser zero, tá bom? Por conta da força que exerce sobre o objeto, tá? Proporcional à massa da pessoa, ou seja, uma máquina de jogar bola de tênis, aquelas máquinas lá que ficam jogando sem parar, tá? Então, eu tenho que a minha velocidade, o movimento, ele é para cima.
que é contrário que a gravidade. Porque a gravidade, ela é o movimento que te puxa para baixo. Então, eu posso falar que o lançamento vertical para cima, ele é contrário, tá? À ação da gravidade, tá? Ah, professora, então essa gravidade vai ser negativa? Sim, vai ser negativa. E esse movimento, pessoal, ele é um movimento, queria canetão preto, vou deixar colorido. Ele é um movimento retardado, tá? Então, por quê? Porque ele é contrário à ação, à aceleração da gravidade. Então, é um movimento retardado, tá? Então, a gravidade, no caso, tá, galerinha? Ela vai ser o quê? Menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Tira uma foto pra gente. Eu tenho mais um tempo escasso. E aí a gente encerra a nossa aula. E eu deixo vocês descansar um pouco, porque eu comi bolinha em relação ao horário. E aí eu faço lá, porque tem exercício do livro, certo? Aí eu faço a número 2, faço a 1 e a 2 toda para vocês observarem o que vai ser cobrado de você na sua avaliação, tá? Quanto à equação, mas quanto à teoria, foi o que a gente falou no começo da aula. Então, recapitulando, lançamento vertical para cima, a velocidade sempre vai ser diferente de zero. Ela é contrária à ação da gravidade. Então, a minha gravidade, ela vai estar o quê? Negativa, tá? Considerado, classificado como um movimento retardado, tá bom? Por quê? Porque é contrária à gravidade, tá? E Galileu, ele é o cara, né? Nós estamos trabalhando em matemática, função quadrática, e toda função, equação quadrática, ela descreve um lançamento vertical para cima. Porque todo lançamento vertical, ele obedece esse tipo de trajetória. Tanto que quando ele chega na altura máxima, a velocidade, tá, é zero, tá bom? Então, gostaria que vocês compreendessem e também relacionassem, tá, com o que nós estamos falando. Olha só, eu tenho aqui a função horária do espaço, tá? Já havia do espaço. Então, como a minha velocidade inicial não vai ser mais zero, tá? Então, eu tenho sim que considerar, tá bom? Novamente, a função horária do espaço. Aqui, galera, o meu sinalzinho aqui, ele é negativo, tá? Por quê? Porque é um lançamento vertical para cima. É importantíssimo. Mas eu já vou equacionar para os dois, tá? E aí a gente, teoricamente, nós temos que saber a diferença. Então, aqui é a função horária da velocidade. E aí, eu terminando, tira a fotinha para eu poder, tá? Já passar a equação de Torricelli. Equação de Torricelli que eu sempre me dá um branquinho básico. Pronto? Pode apagar? Deixa eu tirar um outro print aqui, que aí às vezes os meninos... Aí eu tenho a equação de Torricelli. Por quê? Porque às vezes me pede uma velocidade, eu não tenho tempo, né? Então, aqui é velocidade ao quadrado, tá? Igual a velocidade inicial elevada ao quadrado, tá bom?
mais 2 vezes a aceleração da gravidade. Vou colocar isso mais ou menos aqui, porque nós estamos falando de lançamento vertical. Para cima, porém, né, para não bugar, coloco mais ou menos, porque para baixo vai ser a favor da gravidade, vai ser positivo. Vezes a variação do espaço, tá? E esse espaço, ele pode ser uma distância, tá? Pode ser uma determinada o quê? Altura. Beleza? Tá? Tá bom, galerinha? Vou deixar vocês descansar e eu volto, tá? O nosso intervalo é das 15h10 às 15h20, tá? Então, eu volto às 15h20 só para resolver esses exercícios e deixo vocês, eu acredito que vai ser rápido, no máximo uns 20 minutos, e aí eu deixo vocês terminarem, tá bom? Tá? Se vocês já quiserem emendar logo, a gente emenda, mas é porque eu quase arranquei vocês lá de dentro da aula da Dani, tá? Um abraço. Até agorinha.